Foi bom no domingo passado quando nós demos testemunho. Vocês se lembram que eu perguntei a vocês? Ha sido bueno cuando hemos contado testimonio Mas el domingo pasado. fiquei preocupado. Pero me quedé un poco preocupado. Então, isso que você tem na sua mão Entonces, este papel que tienes en tus é a manos resposta à preocupação. es la respuesta a la preocupación. Então, hoje nós vamos fazer isso aqui juntos. Entonces, hoy vamos a hacer esto juntos. E eu tenho uma proposta para vocês, Tengo una propuesta para hacerlos, para que vocês respondam, né? para que podáis contestar. Então, nós vamos... Preste bem atenção, Entonces, prestar atención, porque ao final eu vou perguntar se você aceita essa proposta. porque al final os voy a preguntar si aceptáis esta E se propuesta. você aceita a proposta, Y si aceptáis la então propuesta, vamos começar algo muito bom. entonces vamos a empezar algo muy bueno. Olha só, então eu vou pedir para alguns de vocês lerem, né? Mirar, voy a decir para que uno de vosotros podéis leer. Então, bem alto. Muy alto, podéis leer Então, alto. aqui na primeira parte, até essa primeira folha, alguém pode ler? Entonces, Vamos lá. ¿alguien puede leer esta primera parte toda? Onde você estiver, leia. Vamos lá. Alguém? ¿Alguien puede leer? Está aí um convite, não é isso? Ahí está una invitación, Então, dizendo o propósito de Deus para a minha vida. diciendo el propósito de Dios para mi vida. Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida? ¿Sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? Então, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Entonces Né? vamos a trabajar encima de esto. Agora, vamos na parte de dentro. Entonces, en esta primera parte de aquí, E de adentro. outra pessoa leia o primeiro parágrafo, o título e o primeiro parágrafo. Entonces, una persona, por favor, pone a leer el título y el primer párrafo. Voz alta, vamos. En voz alta. Então, a proposta é de quanto tempo? Entonces, la propuesta es de cuánto tiempo? 3 meses, não é isso? 3 Tudo bem? meses. Aí vamos lá. Outra pessoa leia a primeira pergunta, só esse porquê estou nesse mundo, até a última parte que diz que estará preparando para a eternidade. Otra persona, por favor, pueden leer a partir de esta pregunta, ¿por qué estoy en este mundo hasta para la eternidad? Alto, vamos. En voz alta, por favor. Então, qual o objetivo dessa nossa caminhada? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra caminata? Principal, qual é? El objetivo principal, ¿cuál es? Preparar para a eternidade. Tudo bem até aí? Outra pessoa leia o número 2. Otra persona, por favor, pone a leer el número 2. E lá e depois você lê o outro. Isso não é, ok? Isso não é isso. Eso no es esto. Agora, Doris, por favor, a segunda parte. A Norris. Não, sim. Vocês viram Não o que é, né? e sim. O que não é Lo que no es e o que é. y lo que es. Tá bom até aí? ¿Todo bien hasta aquí? Outra pessoa lê o número 3. Quem não leu Otra ainda? persona puede leer el número 3, por favor. Há muito aí, não é isso? Hay muchas cosas Qual aquí. é o planejamento? Qual a primeira parte? ¿Cuál es la primera parte del planeamiento? Meditar. Meditar. Toda semana você vai aprender algo. Toda la semana vas a aprender algo. E meditar é estar pensando, refletindo sobre isso. Y meditar significa estar pensando. Refletir sobre Qual a segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Memorizar. Eu estava pensando em Gustavo quando coloquei memorizar. Yo estaba pensando en Gustavo cuando puse memorizar. Amém? Não é, Gustavo? Então, memorizar, né? Formar o hábito de memorizar um versículo por semana. Es tener un hábito de memorizar un versículo por semana. Amém? E depois disso, responder. Y después de esto es Entenderam isso? responder. Agora que eu aprendi o que isso significa. Quiere decir, después que he aprendido, ¿qué significa esto? Interactuar, né? E personalizar. Outra pessoa lê o número 4. Otra persona puede leer el número 4. Entenderam essa parte? ¿Habéis entendido esta parte? Sim? ¿Sí? Então, o que foi que está escrito aí? Davi, fala para mim, o que isso quer dizer? ¿Qué significa? O que vai decir el punto número acontecer 4? aos domingos? ¿Qué va a ocurrir los domingos? Quando? Depois do culto. Aqui o culto uma palavra. Aquí va a estar el culto con la predicación, con E la depois palabra. uma hora Después una hora falando sobre o que aprendemos aqui. hablando sobre lo que hemos aprendido aquí. E vamos ter a semana inteira para meditar e memorizar e trabalhar. Vamos a tener toda la semana para meditar, memorizar y trabajar encima de esto. Então, chegamos ao culto, Entonces llegaremos al culto depois ficamos uma hora mais. y después nos quedaremos una hora más. Tá bom o compromisso? ¿Está bien este compromiso? Você não poderá vir ao culto e correndo para casa. No podéis después del culto irse a casa, no. Amém? Tenéis que quedarse aquí. Estão comigo? Então, domingo você não vai poder fazer almoços e Entonces el ir ao domingo no podrás shopping hacer almuerzo, salir, nada disso. nada de esto. Amém? Somente se você estiver enfermo na UTI do hospital. Solamente si estás enfermo en la, no sé cómo dices, en la UCI, en la unidad intensiva del hospital. Amém? Ojalá que Todos no estão ocurra esto. 100%? ¿Todos habéis entendido esto? Christopher, tá bom assim?
Amém? Marcelina, está bom assim? Amém. All right. Ok, compromisso. Esse número 5. Compromiso, el número 5. Então, estou assumindo, não vi minha página ainda. Estou assumindo um compromisso com vocês, não é isso? Entonces estoy asumiendo un compromiso con ustedes. Que compromisso estou assumindo com ¿Qué vocês? compromiso es este? Orar, né? Ministrar, discipular. E mais o quê? Para que eu vou fazer isso? ¿Para qué y por qué voy a hacer esto? Vigor, né? Ânimo, bastante. Agora, essa última parte é a sua parte. Calma agora, Y muito. esta última parte es tu parte, pero tranquilo. Alguma pessoa que não leu ainda. Una persona que todavía no ha leído. Esse é o seu compromisso. Y este es tu compromiso. Qual é? Alguém leia. Agora não responda nada. No hace falta contestar ahora. Agora que você ouviu isso, Ahora que has oído esto, quanto tempo de compromisso? ¿cuánto tiempo de compromiso es? 3 meses. Aos domingos você vem ao culto e depois quanto tempo A los mais? domingos venís a las reuniones y después 1 hora más. Amém? Feche os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Podéis cerrar los ojos y bajar la cabeza. Pergunte ao Senhor. Y pregunta al Señor, Senhor, eu posso assumir esse compromisso? Señor, ¿puedo aceptar asumir este compromiso? De preencher e colocar o seu nome. Ahora, antes de rellenar y poner vuestros nombres, Algumas pessoas, por exemplo, vão de férias. algunas personas, por ejemplo, se van de vacaciones. Me avisem. Me avisen, Eu por já favor. tenho pessoas que vão estar ausentes no mês de novembro. Yo ya tengo personas que van a estar ausentes en el mes de Não há noviembre, problema, porque assim nós planejamos como substituir Não há problema. aquele tempo que estiveram fora. pero vamos a tener tiempo para planear cómo sustituir Entenderam isso? a ti que va a estar Se posiblemente você fuera. tem que trabalhar Si tienes que trabajar e ao domingo, a los domingos, é melhor que não. es mejor que no. E vamos confiar no Senhor. Y vamos a confiar en el E Señor. se você estiver numa necessidade, uma crise financeira, Y si estás en una crisis financiera, antes de dizer sim para o trabalho, antes de decir sí al compartilhe trabajo, comigo. comparta conmigo. Talvez nós possamos, como igreja, ajudar você. Quizás podamos como iglesia ayudarte Para que você possa consagrar o domingo ao Senhor. para que puedas consagrar el domingo al Señor. Amém? 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 Alguns de vocês estão falando, não quero. Porque isso é muito sério, não é isso? Porque esto es muy serio. Precisamos crescer. Necesitamos crecer. Precisamos estar mais maduros espiritualmente. Necesitamos estar más maduros E não espiritualmente. pode ser alguma coisa assim que, né? Y no puede ser algo así de Sin cualquier manera compromiso. y sin compromiso. Então, olha o compromisso. Eu vou ler uma vez. Entonces, mirar el compromiso. Yo voy a leer una vez. O seu nome, Yo, y tu nombre, estou pronto a comprometer-me estoy listo para comprometerme por os próximos 3 meses por los próximos 3 meses com esta jornada espiritual. en esta jornada espiritual. Eu prometo e faço esse compromisso Yo prometo y hago este compromiso diante de Deus e meus irmãos aqui presentes. delante de Dios y mis hermanos aquí presentes. Notaram a seriedade? ¿Estáis notando la seriedad? Eu estou sério com vocês. Yo estoy muy serio con vosotros. Eu já fiz o meu compromisso. Yo ya hice mi compromiso. Agora eu quero que vocês façam o seu compromisso comigo. Ahora quiero que hagáis vuestro compromiso ¿Todo bien? conmigo. ¿Todo bien? Então, antes de você ir embora hoje, Antes de que te vayas a se casa, o Senhor diz para você fazer o compromisso, si el Señor te dijo, haga este compromiso, escreva o seu nome escribe tu nombre. e na saída me entregue. Y en la salida podéis entregarme. Eu vou saber com quem eu posso contar. Entonces voy a saber con quién puedo contar. Então eu disse, se você estiver fora de férias, Entonces, como repito, si vais a estar fuera de vacaciones, por ejemplo, me avise, podéis avisarme para que nós possamos planejar como substituir aquele tempo que você faltou. para que podamos planear aquel tiempo que vas a faltar. E se que vas a você estar tem ausente. problemas de necessidade de trabalhar no fim de semana, Y si necesitas trabajar los fines de semana, sobre todo los domingos, antes de fazer o compromisso antes de hacer el compromiso com o trabalho, con el trabajo, compartilhe comigo. comparta conmigo. Certamente poderemos ajudá-lo. Seguramente podremos ayudarte. Amém? Tudo bem por aí? ¿Todo bien hasta aquí? Então já entenderam bem, né? Entonces habéis entendido bien, ¿verdad? Se você fez o compromisso, Si hiciste el compromiso, assine firmar, podéis e firmar. depois me entregue antes de sair. Y por favor, entregarme antes de salir. Se você não me entregar, Y si tú no entregar, a resposta é não. la respuesta es no. Amém? E eu nunca mais vou falar com você. Y nunca más. Não mais. Eu vou orar mais por você. Yo voy a orar más por ti. Amém? Amén. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Abra vuestras Biblias en Mateo capítulo 14, A partir do versículo de número 22. a partir del versículo del número 22. Mateo 14, versículo 22. Todos têm a Bíblia? ¿Todos tenéis Biblia?
Já acharam? ¿Ya habéis encontrado Mateo 14, 22? Agora deixa eu ver as suas Bíblias. Ahora déjame ver vuestras Biblias. Ok? Muitos telefones, mas estão amém. Né? Davi, cadê a sua Bíblia, Davi? Todos já acharam, né? ¿Todos habéis encontrado, David? O Efraim vai ler para nós os versículos de 22 ao 33. Voy a leer los versículos desde los versículos 22 hasta el 33. 32, perdón. 22 a 33. 33, perdón, sí. Prontos? Todos? ¿Listo? ¿Todos? Quase, um momento mais aqui. 22 a 3. 14, 22 a 33. Isso, vamos esperar o Carlos achar também. Vamos a esperar todos. Mateo 14, 22. Prontos? ¿Listo? Achou? ¿Todos Achou? habéis encontrado? Amém. ¿Sí? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Você pode dizer amém à palavra do Senhor? ¿Podría decir amén a la palabra del Señor? Essa passagem que acabamos de ler Este pasaje que hemos leído está logo em seguida ao capítulo 13, está luego enseguida del capítulo 13, onde o capítulo inteiro fala sobre como é o reino de Deus. donde el capítulo 13 habla de cómo es el reino de E Dios. falamos um pouco domingo passado Y hemos hablado el domingo pasado e também nessa quinta-feira. y también este pasado jueves. Aproveito para encorajá-lo. Aprovecho para encorajarlos. Venha aos cultos de oração. Vengan a los cultos de Eu sei oración. que é um esforço extraordinário, Yo sé que es un esfuerzo mas extraordinario, vai valer a pena o seu investimento. pero valdrá la pena invertir en este tiempo. Então, além das parábolas, Entonces, más allá de las parábolas, nesse capítulo 14, en el capítulo 14, nós vemos sobre a morte de João o Batista. podemos ver la muerte de Juan el Bautista. Você viu como é que foi doloroso para Jesus, não foi? ¿Viste cómo fue doloroso para Jesús su muerte? Além de ser aquele homem que Deus levantou para preparar o caminho, Más allá del hombre que Dios había levantado para preparar el camino, ele humanamente falando era primo de Jesus. humanamente hablando, Juan el Bautista era primo de Jesús. E ele morreu de uma maneira muito traumática, não foi? Él murió de una manera muy trágica. Sua cabeça foi cortada por Fue degollado, uma coisa de vaidade, né? una cosa de vanidad. Então nós vemos aí, logo em seguida, Luego enseguida, quando chega a notícia que João Batista havia sido morto, cuando Jesús supo que Juan Bautista había sido muerto, ele sai para um descanso com seus discípulos. él sale para un descanso con sus Foi discípulos. para um lugar solitário. Fue para un lugar solitario. Mas sabe o que aconteceu? Pero ¿sabe qué ocurrió? A multidão toda foi para lá. Toda la multitud fue a este lugar también. E não tinham o que comer. Y ellos no tenían lo que comer. E foi aí que Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães. Y fue ahí donde Jesús realizó la primera multiplicación de los panes y de los Que peces. eles viu que eles estavam como ovelhas sem pastor. Porque Jesús vio que ellos estaban como ovejas E sin ele sentiu pastor. muito no seu coração. Y tuvo una gran compasión en su corazón. E é nesse contexto Y en este contexto que nós vemos esse ponto de hoje. que vamos a mirar este punto de hoy. O que é que nós aprendemos aqui? ¿Qué aprendemos aquí? Eu creio que é várias lições. Creo que hay varias enseñanzas. E eu vou ter que fazer assim bem simples porque o tempo é bem pouco. Quiero hacer de manera muy simple porque tenemos poco tiempo. A primeira lição, o primeiro ensino que nós temos aqui. La primera enseñanza que tenemos aquí: Jesus tem um plano para você. Jesús tiene un plan para ti. Vocês entenderam isso?
¿Entendéis esto? Jesus tem um plano para você. Jesús tenía un plan para ti. Fala para outra pessoa que está ao seu lado. Diga a la persona que está a tu lado. Jesus tem um plano para você. Jesús tenía un plan para ti. Jesus tem um plano para você. Jesús tenía un plan para ti. Olha o versículo de número 22. Mirar el versículo de número 22. Viram o que aconteceu aí? Mirar lo que ha ocurrido aquí. Logo em seguida, Enseguida Jesús insistiu com os discípulos hizo a sus discípulos que entrassem no barco entrar en la barca e fosse adiante dele para o outro lado. e ir delante de él a la otra Então, ribera. Jesus deu uma incumbência. Entonces Jesús dio una orden. Entrem no barco, Entre en la barca vão para o outro lado. y vayan a la otra ribera. Aqui na nossa vida, Aquí en nuestra Ele vida nos dá um plano. Jesús nos da un plan. Toma posse Tomar e pose vá para o outro lado. y ve al otro lado. Cada um de nós tem um plano. Cada uno de nosotros tenemos un plan. Você não precisa abrir agora. No hace falta abrir ahora. Você se lembra de Jeremias Pero recordáis Jeremías 29:11? 29, Conhece 11. muito bem, né? Os conocéis bien, ¿verdad? Eu é que sei os planos que es que sé tenho a vosso los respeito. pensamientos que tengo a vuestro respeto. E são planos Y bons son buenos para lhe dar um bom futuro. para que podáis tener un buen futuro. Lá em João capítulo 10:10, En Juan capítulo 10, ele fala versículo 10, assim: él dice así: eu vim para dar-lhes vida. Yo vine para daros vida. E que tipo de vida? ¿Y qué tipo de vida? Então Deus tem um plano para você. Entonces Dios tiene un plan E para esse ti. plano é bom. Y este plan es bueno. Deus tem um plano para você. Dios tiene un plan E para esse ti. plano é bom. Y este plan es bueno. Segundo ensino, Segunda enseñanza, no caminho en el camino para o plano, para este plan vamos encontrar tormentas. vamos a encontrar tormentas. Eu não sabia isso, Yo no sabía de mas esto, descobri pero descubrí que na meteorologia que en la meteorología há um fenômeno chamado alta pressão. hay un fenómeno que se llama alta presión. Quando a alta pressão está sendo a força mais forte, Cuando la alta presión es más fuerte, todos os ventos correm como se fosse o relógio nessa direção. todos los vientos corren como sentido reloj en esta dirección. Mas quando tem baixa pressão, Pero cuando hay baja presión, os ventos correm ao contrário. los vientos corren al contrario, soplan al E contrario causam y tormentas. causan tormenta. Então na nossa vida é assim. Entonces, en nuestras vidas es así. Porque uma vez que começamos a caminhar na proposta de Jesus, Una vez que empezamos a caminar en la propuesta já de Jesús, estamos longe da terra, de onde começamos. vamos a estar lejos de la tierra donde hemos Não empezado. tem retorno. No hay retorno. Então começamos a caminhar. Entonces empezamos a caminar E por vezes na vida, y por muchas veces en la os vida ventos estão todos a nosso favor. los vientos soplan a nuestro favor. Tudo está indo bem. Todo va bien, Mas de repente, pero de repente vem a baixa pressão. viene la baja E presión começamos a encontrar y dificuldades. empezamos a encontrar dificultades. E diz que o barco estava fustigado Y el barco estaba pela tormenta. azotado por la tormenta. Pela tormenta. Isso quer dizer o seguinte, Y esto quiere decir lo que de siguiente: repente na nossa vida, de repente en nuestra vida começamos a ter problemas. empezamos a tener problemas, Problemas de saúde, problemas de salud, problemas de relacionamento no casamento, problemas de relacionamiento en nuestro matrimonio, com nossos filhos, con nuestros hijos, com nossos pais, con nuestros padres, no trabalho. en el trabajo. E começamos a ter problemas. Y empezamos a tener problemas. Pode também simbolizar Y eso también puede simbolizar vício, un vicio, hábito. un hábito. Eu não sei se vocês sabem, No sé si sabéis, eu não sabia yo no sabía que no iPhone, que en el iPhone, se você fizer assim com o seu dedo, si quando desliza abre, con vuestro dedo, ele te diz, manda dizer para você quanto tempo você está gastando online. él te puede decir cuánto tiempo estás gastando online. Eu fiquei assustadíssimo. Yo me quedé súper asustado. E sabe por quê? ¿Y sabes por qué? Porque dizia assim: Porque decía así: você diminuiu o seu tempo. tú disminuiste tu tiempo. O que está acontecendo? ¿Y qué está ocurriendo? Como esperava que por que eu não estou gastando tanto tempo? Entonces era como que, ¿por qué no estoy gastando tanto tiempo? Isso me chocou muito. Isso é um vício. Y esto me ha chocado muchísimo. Porque Alguns esto es un dizem que o vicio. vício do telefone, Porque algunos dicen que el vicio del teléfono, das redes sociais, de las redes sociales, é pior ou quase igual de drogas. es peor o casi igual que las Às vezes drogas. estamos lutando com uma situação dessa. A veces estamos luchando Ou contra una com outros situación así. vícios. O quizás otros Ou vicios. talvez temores da alma, medo. O quizás temores del alma, miedo. Então o barco fustigado simboliza isso. Entonces la barca azotada simboliza esto. Então, apesar que temos um plano de Jesus para a nossa vida, Y aunque tenemos un plan de Jesús para nuestras vamos vidas, encontrar tormentas vamos a encontrar e tormentas financeiras. y financieras. Às vezes nos faltam os recursos. A veces nos faltan los recursos. E estamos aí com ventos contrários. Y a veces estamos ahí y el viento sopla contrario. Tudo bem até aí? ¿Todo bien hasta aquí? Então Jesus tem um plano para você, Entonces Jesús tenía un plan para para a ti, sua vida, para tu vida. mas nesse plano, Pero en este plan, às vezes você vai encontrar a tormentas. veces vas a encontrar
encontrar tormentas. Número 3. Número 3. Os discípulos estavam no barco Los discípulos estaban en la barca, em meio à tormenta. en medio de la tormenta. Mas onde é que estava Jesus? Pero ¿dónde estaba Jesús? Onde estava? ¿Dónde estaba? Não, onde estava Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? Nem estava dormindo tampouco. Onde Tampoco estaba estava durmiendo. Jesus? ¿Dónde estaba Aonde? Jesús? Ah? Não. No. No texto, estava no monte fazendo Estaba o en el quê? monte Descansando, não é isso? descansando, Fazendo um piquenique. haciendo un picnic. Ele estava orando por Jesús você. estaba orando por ti. Olha só, na palavra de Deus diz assim: Mira la palabra de Dios que dice así: tendo despedido a multidão, versículo 23, Tendo despedido la multitud, subiu sozinho ao monte. subió al monte a orar aparte. E ao anoitecer estava ali orando. Enquanto havia a tormenta que Jesus estava fazendo, Mientras había la tormenta, ¿qué estaba haciendo Él Jesús? estaba orando. Él estaba orando. olha em Romanos 8:34, diz assim: não Mirad precisa en abrir. Romanos 8:34 dice así: Quem os condenará? ¿Quién os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Fue Cristo Jesús quien murió. E mais, que ressuscitou Y más, que resucitó, e está à direita de Deus. está a la diestra del Padre. Ouça, e também intercede por nós. Y también intercede por nosotros. Então aqui está a tormenta. Entonces aquí está la tormenta. E Jesus está orando por você. Jesús está orando por ti. Você pode dizer amém para isso? ¿Podéis decir amén por esto? Então ele mandou sim. Entonces Él envió, sí. Ele deu o plano. Él dio el plan. Ele disse: entra no barco. Dijo, entrar en la Vai barca pro outro lado. y mirar a la otra Mas ribera. eu vou orar por você. Pero voy a orar por ti. Tudo bem? Tudo bem. Número 4. Número 4. Não se assuste No asustéis quando chegar o livramento. cuando llegar el libramento. Porque quando Jesus veio andando sobre as águas, Porque cuando Jesús vino andando sobre las o que aguas, aconteceu? ¿qué ocurrió? Se assustaram, não foi? Se assustaram. Ficaram horrorizados. Se quedaron horrorizados, Extremamente assustados. extremadamente asustados, Porque eles não conseguiram identificar porque ellos no que conseguían era Jesus. asimilar quién era Jesús. Nós às vezes cometemos um erro. Muchas de las veces cometemos errores Porque o Senhor me ajude. de decir, Señor, ayúdame. Aí o Senhor me envia alguém. Entonces el Señor me envía a alguien, Mas eu olho para aquela pessoa pero cuando miro a esta persona e não encaixa com aquilo que eu creio que deveria ser. y no encaja con aquello que yo pensaba que debería E ser, rejeito. y lo rechazo. Não, rejeito. não. O livramento de Deus, El libramiento de Dios, porque não é como você esperava. porque no es como a veces nosotros Lá esperamos. no segundo livro de Reis, capítulo 5, En Segunda Reyes, no capítulo Velho 5, Testamento, en el Antiguo há uma Testamento, história de um general chamado Naamã, hay una historia de un general que se llamaba Naamán, homem que estava leproso. un hombre que tenía lepra, que E estaba ele foi leproso. até Israel para buscar a cura. Y él fue hasta Israel para buscar la E o sanidad, profeta la disse: cura. vá ao Rio Jordão e banhe-se 7 vezes. Entonces el profeta le dijo, ve a Río Jordán y báñate como 7 E veces. ele disse: não vou não. Entonces él dijo, yo no voy. Porque eu pensei que ele ia orar sobre mim. Yo pensé que él iba a orar para Pensei mí. que ele ia colocar as mãos sobre mim. Pensé que él iba a poner sus manos sobre Eu mí. tenho rios melhores lá no meu Y país. tengo ríos mejores en mi E ele país. quase perdeu a bênção. Y él casi perdió la Porque bendición. não estava como ele esperava que fosse. Porque él no estaba como él Estão comigo? pensaba que Então, sería. durante a tormenta, Entonces, durante la tormenta, Jesus está orando Jesús estaba orando. e ele vem para cuidar de você. Y él viene para cuidar de ti. Então, tenha os seus olhos abertos. Entonces, tener vuestros ojos abiertos. Rapidamente, 5. Rápidamente. 5 ensino. La quinta enseñanza. É que nós podemos provar que Deus é bom. Podemos probar que Dios es bueno. O que foi que o Pedro fez? ¿Qué hizo Pedro? Senhor, Señor, se é o Senhor, si eres tú, me permita que eu vá para a água permítame também. que vaya a caminar sobre Ele las fez aguas um también. teste. Y él hizo un test. Salmo 34:8 fala assim para nós: En Salmos 34:8 nos dice, provem e vejam prueben y vean como o Senhor é bom, cómo el Señor es bueno, como é feliz a pessoa que nele se refugia. cómo son felices las personas que en Él se refugian. Então, it's okay para provar o Senhor Jesus. Entonces, es ok, está bien probar a Jesús. Sexto ensino: La sexta enseñanza, a palavra de Jesus tem poder. la palabra de Jesús tiene poder. Quando Pedro disse: se é o Senhor, me manda que eu vá. Cuando Pedro dijo, si es el Señor, permita que yo vaya hacia ti. Quantas palavras Jesus usou? ¿Cuántas palabras Jesús usó? Una. Sua palavra tem poder. Su palabra tiene Ele poder. não tinha que fazer um discurso. Jesús no tenía que hacer un Não discurso. tinha que falar muitas No coisas. tenía que decir muchas Ele só cosas. disse o seguinte: Jesús solo dijo lo siguiente, venha. ven. E o Pedro foi. Y Pedro E fue. o Pedro andou. Y Pedro andó. Mas quando Pedro foi, Pero cuando Pedro fue, o que aconteceu com ele? ¿qué ocurrió con Que é él? o último ensino. Que es la última enseñanza. O que aconteceu com Pedro?
¿Qué ocurrió con Pedro? Ele andou olhando para Jesus, Él andó mirando a Jesús, firmado na palavra de Jesus, firmado en la palabra de Jesús, tudo bem. todo bien. Mas ele tirou os olhos de Jesus Pero cuando él quitó los ojos de e Jesús olhou para a circunstância y que miró, aconteceu. a las circunstancias que ocurrió, Começou a afundar. empezó a hundirse. Mas aqui é o último ensino. Y aquí está la última enseñanza. Não espere afundar de tudo para gritar por socorro. No espere hundirse de todo para gritar por socorro. Pedro foi muito esperto, não foi? Pedro fue muy listo. Assim que a água começou a chegar no seu calcanhar, En cuanto el agua empezó a llegar aquí, en sus na sua rodillas, canela, en las canillas, como dijo o David. que aconteceu? O que ele fez? ¿Qué hizo Pedro? Salva-me, Senhor! Gritó, sálvame, Señor. Não esperou ficar afundado. No esperó hundirse de todo. E quando nós gritamos, salva-me, Senhor, o que Y acontece? cuando gritamos, sálvame, Señor, ¿qué ocurre? Imediatamente ele nos levantou. Inmediatamente Él nos levanta. Vamos concluir. Y vamos a concluir. Como é que você está? ¿Cómo estás tú? Jesus tem um plano para você. Dios tenía un plan para Ele ti. está chamando você para uma caminhada com Ele séria e madura e profunda. Y Él te está llamando para una caminada con Él seria, madura y profunda. Talvez você esteja sendo fustigado pelos problemas de saúde. Quizás estás siendo azotado por los problemas de Talvez salud. relacionamento conjugal. Quizás un relacionamiento conyugal. Talvez seja questão com a família. Quizás es un problema de familia. Pode ser o trabalho. El trabajo. Pode ser a questão da droga. Quizás son O drogas. vício do telefone. El vicio del teléfono. Talvez seja o álcool. Quizás es alcohol. Talvez seja o temperamento. Quizás el carácter. Alguma coisa que pode estar. Alguna cosa que puede estar azotando. Talvez seja a questão da pornografia. Quizás puede ser la pornografía. Talvez seja a questão da sexualidade. Quizás puede ser la cuestión de la Seja sexualidad. qual for. Sea cual sea. Jesus tem um plano para você. Jesús tenía un plan As para ti. tormentas vêm, Las tormentas vienen. mas Ele está orando por você. Pero Él está orando por ti. Não tem problema se você quiser fazer um teste. No hay problema si quieres hacer un test. Mas não espere afundar antes de gritar, salva-me, Senhor. Pero no espere hundirse de todo antes de gritar, sálvame, Señor. Ele veio para que nós tenhamos vida. Él vino para que tengamos E vida. vida em abundância. Y vida en abundancia. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala o seguinte: La palabra de Dios en Apocalipsis dice lo siguiente. eu preferiria que vocês fossem, lembram-se dessa palavra? Yo prefiero que Fossem seáis frios fríos ou quentes. o calientes. Mas porque são mornos, Pero porque sois mornos, eu quero vomitá-los da minha boca. quiero vomitar. Você lembra dessa palavra de Jesus? Palavra dura, não foi? Es una palabra dura. Morno é ficar aí no meio. Estar tibio es quedarse en el Nem medio. frio, nem Ni quente. frío ni caliente. Isso aí não é bom. Esto no es bueno. O Senhor está dizendo para nós: El Señor nos está diciendo a nosotros, pode gritar, podéis gritar que eu levanto você. que yo os levanto. Porque eu vim para te dar vida Porque yo vine para darte vida e vida em abundância. y vida en abundancia. Amém? Amén. Hoje nós vamos encerrar diferente. Hoy vamos a encerrar de una manera Eu queria que você diferente. colocasse de pé. O louvor não precisa vir, tá? Me gustaría que quedarais de pie, por favor. Fiquem de pé todos agora. Estar de pie todos, por favor. Eu não quero forçar a sua decisão, Yo no quiero forzar tu decisión, mas eu encorajo você a fazer esse compromisso que eu falei antes. pero quiero encorajarlos a hacer este compromiso que yo hablé antes a E vosotros. se de alguma maneira a sua vida está em tormenta, Y si de alguna manera tu vida está en tormenta, hoje é o dia de gritar: salva-me, Senhor. hoy es el día de gritar, sálvame, Señor. Imediatamente Ele vai levantar você. Inmediatamente Él te va a levantar. Antes de você sair, Y antes de salir, me entregue o seu compromisso. por favor, entregarme vuestro Eu compromiso. vou estar aqui à frente. Voy a estar aquí delante. Oremos. Oremos. Senhor Jesus, Señor Jesús, estou orando para um avivamento do ministério em espanhol. estoy orando y pidiendo por un avivamiento en el ministerio del español. Um crescimento individual extraordinário. Un crecimiento individual extraordinario. Um crescimento da congregação extraordinário. Un crecimiento de la congregación extraordinaria. Ouça a nossa oração, Senhor. Escuchar nuestra oración, E Señor. fala ao teu povo. Y habla a tu pueblo Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Que el amor de Dios nuestro Padre, a graça do Senhor Jesus Cristo, la gracia del Señor Jesucristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito la comunión y la consolación del Santo Espíritu esteja com cada um de vocês, esté con cada uno de ustedes, agora e para todo sempre. ahora y para siempre. Amém. Amén. Põe em paz.